Bom, pessoal, acredito que esteja começando a gravar aqui. Pessoal, boa noite, né? Bem-vindos aí a mais um grupo de crescimento, né, da Seva, com foco aí no TVIVAX. Obrigado pela participação de todos vocês que estão aqui ao vivo conosco, né? Presencial, né? Vamos falar assim, né? E a todos vocês aí que estão nos assistindo pelo YouTube. Então, sejam todos bem-vindos. Como você sabe, nós estamos indo aqui para o quarto episódio, né, na sequência aqui desse bate-papo, né, para a gente conhecer um pouco mais a doença, para a gente estreitar relacionamento. Nós estamos falando aqui para técnicos do Brasil inteiro, gente que já vivenciou a doença, a tripanossomose bovina em vários graus, né? Então, acho que aqui é um momento e um ambiente seguro para a gente compartilhar ideias, compartilhar opiniões e juntos para a gente tentar ser mais assertivo, né, no controle da doença no nosso dia a dia. Então sejam todos bem-vindos. E nesse episódio a gente vai trazer, nós trouxemos, né, duas pessoas bastante engajadas, né, no controle da doença a campo, dois veterinários que nas suas regiões de atuação fazem um trabalho acima da média, são pessoas que buscam a fundo, né, não apenas no superficial ali da doença, mas ir a fundo nos detalhes, entender o porquê que acontece isso, o porquê que tem uma consequência daquilo. Então, acredito que essas duas pessoas, esses dois veterinários, tanto o Felipe quanto o Simeão, vão poder agregar bastante aqui e nós vamos poder aprender bastante com eles. Então, Felipe, Simeão, muito obrigado pelo convite, pelo tempo de vocês, né? Não é simples, né? Não é só esse tempo aqui, né? Vocês têm um tempo para dedicar, para montar um material, para pensar sobre esse momento. Então, muito obrigado pelo aceite do convite, por acreditar, né, nesse projeto aí que para a gente cada vez mais evoluir e crescer, né, em relação a juntos, né? Porque nós somos mais fortes, né? Então, obrigado mesmo. O Felipe e o Simeão são veterinários de Minas Gerais. Eles atuam ali na zona da mata, de Minas, Campo das Vertentes, né? Acredito que vocês pegam ali também o Simeão, o Felipe eu sei que sim, e Rio de Janeiro, né? Então eles pegam ali uma, uma boa variedade, né, de situações, de ambientes ali em relação à tripanossomose bovina, e acredito que vocês vão contribuir, tenho certeza que vocês vão contribuir bastante, e nós vamos aprender muito aqui agora, tá? Então, obrigado, e por favor, Felipe, Simeão, podem se apresentar aí e fazer as devidas apresentações, tá bom? Rafa, obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de poder estar sempre debatendo. Nós vivenciamos isso aqui dia após dia e durante muitos anos. Eu criei uma amizade com o Simeão através da doença, no ciclo de debates que existia, né, de veterinários, e isso já deve ter uns 5 anos, né? A gente teve essa primeira. E assim, o Simeão vem mostrando muito empenho, sabe? E levantando muito material, muito resultado de campo que eu acho que é muito interessante a gente compartilhar no meio técnico que a gente vive, né? Uma doença negligenciada. Eu atuo a campo já há 7 anos. O Simeão já é professor nessa área, né? Ele deve ter aí, quantos anos de campo, Simeão? 42. 42 anos de campo, então não é pouca coisa. E assim, a gente trabalha aqui na mesma região e sempre trocando informações. Vou deixar o Simeão contar um pouquinho da apresentar e falar dos desafios dele aí também no dia a dia. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite do Felipe e seu Rafael, em nome da Seva, para participar de mais um debate. Para mim é sempre muito enriquecedor. É uma doença que a gente vem aprendendo há muitos anos, vem apanhando muito dela, pelo menos há uns 15 anos. A minha amizade com o Felipe, o Noção é o causador. Nós temos um grupo lá em Muriaé de veterinários. Na época tinha um colega nosso da PSB que montou uma loja, né, e as coisas. E ele fomentou esse grupo e a gente perguntou se eu
eu apoiava ele para a gente todo mês discutir determinados assuntos que eram emergentes. E depois a gente aproveitava e jantava. O evento sempre acontecia no hotel. Eu sempre gostei dessa área para aprender, sempre estava disposto a ouvir. E uma das vezes, eles me perguntaram que assunto eu sugeria para levar para o vídeo. Eu sugeri que ele falasse, ele já estava apanhando, estava aqui, não conseguia um diagnóstico efetivo. E aí, o menino o Rafael, seu xará, sugeriu o nome do Filipão. Eu falei, já ouvi falar no Felipe, vamos trazer o Felipe. Só que era na época da greve dos caminhoneiros. Estava com problema de restrição. E aí, o amigo devolveu para mim, só podia ser numa sexta-feira, o Felipe estava voltando de Campos, e aproveitar o cheiro de combustível que sobrava para conseguir chegar. Dessa feita, o Felipe veio com demonstrações de diagnóstico, de slides, de vídeo, e eu precisava de confiança para estabelecer um diagnóstico. E esse evento foi inusitado, porque veio com o maior esforço, maior boa vontade. E no final do evento, o colega bateu no ombro dele e falou comigo: meu amigo, estou formado há muitos anos, isso aí é papo de laboratório para mim. E aí, rapaz, o Felipe murchou igual essas tiriricas que você joga nesse né? E eu fiquei aborrecido, né? Porque para mim ele não precisava falar mais nada, pagou o ingresso, né? Falando futebol. E para mim, aí eu senti na obrigação de falar alguma coisa para levantar o astral do Felipe. Todo mundo saiu, bati no ombro dele, não dá importância nenhuma. Eu sei que ele não faz clínica, eleva isso que você ouviu. Para mim, eu precisava ouvir, eu já trouxe feedback. E a partir daí, a gente estabeleceu uma amizade muito intensa, sabe? E compartilha constantemente, toda semana a gente fala. E eu acho que vocês têm hoje na Serra um dos maiores conhecedores da doença que eu vi. E o Simeão, depois disso, desse start, né, da confiança, ele passou a ser um veterinário clínico com mais referência na doença aqui do território. Então, é uma história bacana e real, e hoje a gente está aí para tentar somar um pouquinho aí com o resto dos nossos colegas aí que passam por esses desafios no campo, né, Simeão? A doença, ela é cada dia a gente aprende mais com ela, cada dia eu estava falando com mais sintomas que até então não eram mencionados. Recentemente eu peguei um quadro de hemorragia nasal impulso sem causa, com diagnóstico laboratório, com tratamento e resultado. Com resultado. Uma importância, uma genética muito forte. E realmente, se não tivesse esse respaldo de vocês, né, com certeza é um animal para ti. Tá. Ô, Simeão, só um detalhe, Felipe. Eu acho que o seu fone é o do microfone. Troca ele de orelha para ele ficar mais perto do Simeão. Então tá. Acho que talvez agora o Simeão estava falando, deu para entender tudo, mas estava um pouquinho mais baixo do que você. Mas, pessoal, eu acho que o Simeão contou uma história, né, breve história aí de um fato, né, do início, vamos falar assim, né, da relação deles com o tripanossoma, né, ou talvez uma parte do início, né, e fortalece ainda mais a importância de um relacionamento, né, a importância de você ter uma rede de apoio, uma rede de pessoas, né, engajadas ali no mesmo objetivo, né? Então, acho que legal, muito bacana o depoimento, Simeão. E, gente, bora para frente, Felipe. Você preparou, se o Simeão preparou um conteúdo aí, pode, por favor, nos mostre, que eu estou ansioso aqui para poder aprender mais. Beleza. A gente vai tentar ser breve, é um assunto dinâmico e difícil de se falar assim,
um pouco período de tempo, mas a gente vai tentar ser breve. E o objetivo maior da conversa de hoje é trazer realmente a experiência de campo, né? Trazer as dificuldades, os desafios, aonde que a gente sofre, né? No dia a dia, convivendo com essa doença. Então, para a gente iniciar aqui, eu trouxe uma breve introdução só né, basicamente como se comporta a tripanossomose. Né? Ela é uma doença causada por um protozoário. Quem já participou das outras reuniões já pôde estar recebendo essas informações, então eu vou passar brevemente por isso. Né? Nos bovinos, ela é causada basicamente por uma severa anemia, né, e outros sintomas que muitas vezes levam o animal à morte. Né? Eu costumo falar que o que a gente vê da tripanossomose bovina é apenas uma ponta do iceberg. Né? Quando você entra para dentro do problema de verdade, a gente fica até meio assustado. Fala um pouco de transmissão, né? Na nossa região, que é uma região muito endêmica, é uma região de muito gado girolando, né? E aqui estão os principais fatores que levam a doença até os rebanhos ou que propagam ela nos rebanhos contaminados, né? A partir que tendo visto que nós estamos numa região que tem muito comércio, então a introdução de animais positivos é frequente e a disseminação ocorre aí principalmente ligado, por exemplo, à ocitocina, né? O gado girolando hoje é muito dependente da ocitocina e aqui a gente tem uma tendência muito grande de compartilhamento de seringas, a gente vem mudando muito isso com a medida que a gente vai participando mais das fazendas e treinando o pessoal, a gente tem mudado, mas hoje é um grande gargalo no processo de transmissão dentro do rebanho, né? E a realidade nossa é essa aí, todo curral que a gente chega, toda fazenda vai ter lá um kitzinho lá de seringa e agulha com vestígio de sangue, né? E esse vestígio de sangue ele é compartilhado a fresco na maioria das fazendas, até que a gente leva as informações que precisa até chegar no ponto de estar desinfetando e tudo mais. A gente vai falar sobre isso no final. E eu gostaria de enfatizar muito que é o nosso desafio, né? O surto causado pela ocitocina, né, Simeão? Nós conversamos sobre isso antes de começar. Ele é um surto muito grave, porque rapidamente a gente coloca no rebanho todo. Né? Você está transferindo sangue contaminado de maneira rápida e fresca de animal para animal. Então, cada uma vaca contaminada aqui tem o potencial de contaminar mais 5. Então, dependendo do volume do rebanho, uma semana você leva a doença ao rebanho todo. E ele se caracteriza por surtos agudos e uma ocorrência de maior volume, mais animais contaminados na fase aguda, mais agressivo. Né? E falando um pouco aqui de sintomas, para a gente já entrar na parte mais dinâmica, né? A gente tem sempre fases agudas e crônicas em rebanho. Né? A gente sempre tem no mesmo rebanho vacas caracterizadas com fase aguda, né? Que é aquela fase de parasitemia, que elas estão lá com anemia, com sintomas, né, clínicos, e tem a fase crônica. Essa dificulta muito a nossa vida aqui, né, Simeão? Porque se tratando de animais mestiços ou gir, a gente vai tratar também um pouco do gado de corte, a gente tem tido uma preocupação muito grande, porque a gente está pegando surtos em gado de corte, em animais Nelore, em animais Tabapuã, e esses animais de maior resistência, eles cronificam, muitas das vezes, mantendo a doença no rebanho e dificultando o diagnóstico. Tá? Porque a fase crônica aqui, o animal muitas vezes tem temperatura normal, não tem lá quadros de perda de peso, não tem alterações em hemograma, né? Não tem febre. Então, esses animais dificultam muito o nosso dia a dia aqui, porque num rebanho tem vacas clínicas, mas também tem aqueles animais crônicos, né? E aí a tomada de decisão e esse alinhamento explicativo com o cliente deve ser feito porque muitas das vezes ele não enxerga, ele só enxerga a doença clínica. E isso é um limitante para nós aqui.
Mas a fotografia da doença que a gente tem aqui é essa aí. Tá? Animais extremamente debilitados, com problemas secundários, né? A gente fala aqui que a tripanossomose bovina ela é o início de vários problemas, né? A gente vai ver aqui que o animal ele tem quadros de pioras e melhoras, né? Durante a vida clínica da doença, até a gente fazer o diagnóstico. E muitas das vezes a gente depara com animais com lesões aí, né, de olho, articulação, a gente vai mostrar, que sinaliza a fase crônica aí dos animais que fazem migração, uma fase que é muito marcada pela migração protozoária, né? E a gente hoje utiliza esses sintomas clínicos que são caracterizados na fase crônica até como forma de diagnóstico para nós no dia a dia aqui, né? E às vezes a gente pega animais com encefalite, pega animais com problemas oculares, pega animais com artrite, né? E muitas das vezes a gente chega na fazenda e a turma está tratando o que vê, né? Está tratando o sintoma clínico. E muitas das vezes a tripanossomose fica ali escondida, né? Se o cara tem uma alimentação bem, dieta bastante balanceada, ela custa manifestar clinicamente. É maquiada, né? Ela fica uma doença maquiada e a gente precisa de mais argumento, mais diagnóstico, mais informação para poder atuar nesses animais crônicos aí. Eu tenho um exemplo disso, Felipe. Deve ter uns 3 anos atrás, um professor que tem atividade na região me ligou que tinha um caso que perdeu uma vaca, um histórico de anemia, emagrecimento. O colega foi lá, tratou, medicou, melhorou e ela veio a óbito. O que eu achava que era? Indica que seja um complexo de tristeza parasitária no qual a tripanossoma está inserida. Aí ele falou, não, mas eu não tenho. Marcou uma visita, passamos o dia todo visitando, fazendo uma gestação, fazendo anamnese, e eu fiz uma amostragem. Na amostragem, 10 animais deram 6 positivos. E ele jurava que não tinha. E a partir daí começou a tratar, você sabe, né? Participou do tratamento efetivo, mas ele jurava de pé junto que não tinha. Então, eu acho que essa doença, como eu não conhecia o histórico dele antes, só pela descrição, e a doença entrou no rebanho através dessa compra desses animais. Comprou 5 animais, uma delas veio a óbito, daí uns 4, 5. Tudo indicava que veio a contaminação. Assim. Simeão, Felipe, se você me permite, eu vou. Tenho algumas dúvidas aqui, inclusive, pessoal, se vocês tiverem dúvida, pode jogar no chat, pode abrir o microfone. Eu já tenho algumas, então eu vou aproveitar para falar, para não deixar passar muito. E às vezes, se já tiver no slide para frente, você deixa para responder lá na frente. Mas vocês tocaram num assunto interessante, Simeão, que é um dos grandes desafios que eu vejo a campo, lidando com a doença, é o seguinte. A gente identifica, faz um diagnóstico positivo, animais com sintomas clínicos, e há um tratamento, a fazenda trata, né, tem todo um protocolo ali. O resultado pós-tratamento já mostra que está sendo efetivo, mas com o passar do tempo, como que se vocês têm alguma metodologia, se vocês têm um parâmetro de exame laboratorial ou algum critério na prática de mensurar os resultados ao longo do protocolo, ao longo do tratamento, ao longo do protocolo. Como que vocês fazem essa mensuração para mostrar para o produtor, falar assim, olha, está sendo eficaz, está sendo eficiente, nós estamos no caminho certo, né? Acho que é importante ele enxergar isso, né? O tratou e melhorou, ele vê na hora, mas com o tempo a gente precisa ir mostrando coisas mais que visualmente talvez ele não vê, mas que é importante a gente ir mensurando. E se vocês têm algum parâmetro, alguma maneira de levantar esses dados, né, no rebanho e mostrar, né, para o produtor. Responde, meu. Bom, Rafael, a pergunta é muito boa, porque, na verdade, muitos questionam da gente que é um tratamento que não é barato, mas, como todo tratamento, você tem bônus e tem ônus. Né?
O bônus que eu considero muito rápido é a queda na CCS, na mastite clínica e na reprodução. Sem computar os óbitos, né, que muitas vezes que leva o produtor a tomar uma decisão rápida e muitas vezes ele vai ignorando, botando debaixo do tapete, é quando ele começa a ter perdas importantes. Vai ver depois no slide do Felipe, um cliente nosso que não tem muito tempo que eu assisto, e nós vínhamos desconfiando da entrada da tripanossoma, através de compra de animais, troca de animais. E aí resolvemos fazer uma investigação. E você sabe que muitas vezes tem uma morosidade, né, que você pede, né, que você solicita, e há efetivação. E eu sempre tenho trabalhado, meus resultados deram muito certo quando eu comecei a fazer amostragens viciadas. Para mim, sempre a clínica é soberana. E aí eu faço essa amostragem em cima dos sintomas que o Felipe vai apresentar. E nessas amostragens, sempre eu tenho 60%, 70% de diagnóstico positivo. Você vai ver que a partir do momento que nós começamos a efetivar a medicação nesse rebanho, como que melhorou principalmente a reprodução e a CCS desse rebanho, que eu não conseguia baixar. Legal, você falou, Simeão, um negócio interessante, porque a tripanossoma, ela não é animal, o indivíduo é positivo, ele é importante, a gente sabe, é importante, mas o mais importante é saber se o rebanho é positivo, né? Se tem um protozoário circulando. Então, eu já vi alguns questionamentos, inclusive de técnicos mesmo. Mas deu 70% positivo. Mas a amostragem de vocês era viciada, vocês só forem quem tem sintoma. Assim, cara, não tem problema, é isso mesmo que a gente quer. A gente quer saber se o rebanho é positivo. Não estamos preocupados se é aquela vaca ou aquela vaca que tem o protozoário. Então, é interessante isso aí que você trouxe, porque, de fato, eu penso que também é importante a gente saber se o rebanho é portador, né? Para a gente tomar medidas de geral no rebanho, né? E não o indivíduo, né? Então, Rafa, já que você já abordou esse tema, eu vou fazer o seguinte. Se bem que a gente, na hora que eu mostrar os resultados de CCS, esse resultado reprodutivo, a gente pode também voltar a esse assunto. Se alguém tiver dúvida, também pode levantar e tudo. Mas eu acho assim, a melhor maneira que a gente tem de mostrar para o cliente o impacto da doença é ensinar ele a mensurar isso, ou levar mastigado para ele, falar assim, olha aqui o seu CCS, como era antes, como está agora. Olha o seu custo com medicamentos para doenças secundárias, doenças oportunistas, né, doenças ambientais, mastite clínica, doença de casco, aborto, nascimento de bezerros fracos, né, prematuros, natimorto. Isso tudo passa despercebido, porque toda fazenda tem. Mas toda fazenda tem numa quantidade, num limite que a gente, quanto técnico, está preparado para conviver dentro do contexto. E no contexto de tripanossoma, o problema se agrava de todos os lados, né? Então não fica tão difícil a gente mensurar. Uma outra forma que a gente utiliza muito aqui é o suporte diagnóstico. Nós temos a Camila aqui, que está sempre nos ajudando, que é uma técnica que não trabalhava nesse segmento e passou a trabalhar para nos ajudar a dar suporte aos produtores, mostrando para eles que uma das formas que a gente tem de mensurar, inclusive, o tratamento, é a gente, no período aí de 1 ano, por exemplo, pós-tratamento, no protocolo que a gente recomenda, tá analisando os mesmos animais e avaliando se ainda existe o protozoário ali causando estrago. Em alguns casos existe ainda, numa pequena concentração, e isso é o que vai demandar um longo período de tratamento. E esse longo período de tratamento ele pode variar de fazenda para fazenda, né? Tem fazendas que o desafio é de um jeito muito grave, né? Um desafio muito intenso por questões de manejo nutricional, raça, né? E em outros a gente consegue debelar principalmente os sintomas clínicos de uma maneira muito rápida, né? Então, assim,
Os prejuízos que a doença causa, a gente já falou aí desses diversos sintomas, isso tudo acarreta em perdas financeiras. E tem um agravante nesse processo aí, que é a questão reprodutiva. Porque quando a gente fala de reprodução, a gente tem que lembrar que vaca vazia é falta de receita lá na frente. Né? E aí você entra num ciclo vicioso que muitas fazendas que ainda não diagnosticaram a doença e se tornam vítimas desses problemas, eles acabam tendo que comprar vaca. E aí o problema se agrava mais ainda. Um hiato de aparição. Né? Porque você começa a ter um intervalo ali de reprodutivo e os animais não chegam, automaticamente ele precisa de receita e ele vai buscar esses animais fora. E muitas vezes ele acaba agravando o problema. Porque se os animais não tinham, vão passar a ter, se o rebanho não for tratado. E se o rebanho tinha numa pequena quantidade e ele traz animais de fora contaminados, o problema dele só se adensa. Né? Aí está aqui, ó. A gente falou, aborto, natimorto, né? Mortalidade de vaca. Se você computar o valor de uma vaca morta versus custo de tratamento, não justifica não tratar. Né? Frente a todos. Vocês trouxeram 2 pontos, cara, que eu particularmente eu vejo que a gente que eu falo nós técnicos, né, dá pouca atenção, a gente não dá atenção devida. Por exemplo, CCS, acho que poucas pessoas associam ou linkam a CCS ali com tripanossomose. Não tenho esse olhar assim mais a fundo nisso, de ter aquilo ali como uma referência, de botar o olho ali e linkar com tripanossomose também, né? Somente em rebanhos positivos. É a mesma coisa, Rafa. Na hora E que fala em reprodução. aborto, o pessoal já vai direto. Exato. BVD, então, quer dizer, vai deixando outros agentes. Você está entendendo? Essa fica debaixo do tapete. E aí, aqui a gente tem um histórico muito grande de aborto no terço inicial, né? Assim, um pouco mais, um pouco menos, mas assim, aí começa a ficar dentro do diagnóstico diferencial que a gente precisa entrar para dentro do problema. Certo? A gente dificilmente vê vacas aí de terço médio ou final abortando de tripanossomose, né? Então ela se concentra aí próximo de outras doenças, como lepto, como o IBR-BVD, né, que são doenças aí de terço inicial, e aí se torna um diagnóstico diferencial, né? A gente começa a ter que botar a cabeça para pensar. Agora, a gente faz perguntas. O gado é vacinado de lepto, de IBR, tá em dia? Se tá, o desafio teria que ser pequeno, concorda? E aí Sim. a gente começa a falar, será que não é o que nós falamos? Porque tem fazendas que só tem problema reprodutivo, Rafa. Exato. Tem fazendas que tem problema reprodutivo porque a nutrição tá bacana, o manejo, a qualidade de bem-estar é bacana, tem ventilação, tem cama boa, né? Tem manejo, tem sanitário, e aí o problema que em algumas fazendas é crítico, nessa fazenda ele é pontual. E aí não se acha um motivo. E aí quando você começa a entrar para dentro do problema, você junta um CCS, você junta um histórico, né, de mortalidade sem causa definida. Eu acho que esse agente baixa muito a imunidade e cria janelas de oportunidade. Justamente, ele está ali Isso, no problema. Aí você vacina e não protege. Alguma coisa está te roubando aquela imunidade. Né? Isso a gente assiste. Rebanhos com histórico de papilomatose, né? Recorrente, né? Novilhas, vacas. Né? Não, e outro ponto, por exemplo, é quando a gente leva. Porque a gente tem muito olhar no rebanho leiteiro, né? Rebanho bovino de leite, né? Mas quando você vai para o corte, a reprodução aponta muito mais coisa, né? E por característica mesmo do animal, às vezes sobra só a reprodução para mostrar ali os sintomas, né? E tem que ter esse olhar, né? Nós não podemos negligenciar, né? Também a reprodução nesse ponto. Estive muito com o Felipe e a doença chegou no gado de corte com muita pressão. Desafio. Justamente. É um tema que nós vamos. Eu estou tentando acelerar aqui, porque eu já vi que a nossa conversa vai render e acaba que a gente. Já que estamos no assunto, eu já baixei aqui um resultado ó, aí, ó, de CCS de um cliente real, tá, atendido por mim na região de Manhuaçu, né?
região mais tendendo a leste de Minas. E olha que situação, isso aqui é um print que ele me mandou do histórico de CCS do rebanho, né? Então, aqui, ó, vamos lá. Tá aqui, ó, o primeiro histórico dele vem com 1.024.000, né, de CCS. O segundo aqui com 958, e depois ele teve um pico de 1.688.000. Foi quando a gente diagnosticou tripanossomose no rebanho. Porque se ela aumentou, alguma coisa estava aumentando. E o manejo dele sempre foi o mesmo. Né? Não entrou animais de fora nem nada. E aqui, ó, foi feito um tratamento, Rafa. Aqui, Sim. ó, em abril, tá vendo? Então começou em dezembro, a gente tem aqui, ó, novembro, dezembro, janeiro. Em abril de 23. Em abril, a gente iniciou um tratamento nesse rebanho. A partir desse tratamento, a gente observa que a CCS vem caindo exponencialmente. Aqui, ó, 790, veio para 593, veio para 564, estabilizou em 536. Então, está nítido que existe uma queda assim, abrupta de CCS quando você faz o diagnóstico, realmente é o tripanossome, você trata. Agora, se você pega um rebanho com um desafio lá de mastite, né, contagiosa, surtos de H-lacto, por exemplo, você tem um aumento de CCS e muitas vezes a causa não é o tripanossome. Mas nesse caso aqui, como foi monitorado, a gente sabe que foi ele, porque não foi feito nada nesse rebanho além do tratamento de tripanossome. Então a resposta é simples, né? Eu trouxe aqui, ó, tá falando da questão reprodutiva, que foi um outro tema que você abordou aqui, ó. Isso aqui eu queria que você falasse desse resultado, que é um resultado seu, né? E passa para a turma aí o que aconteceu nessa fazenda aí, para a turma entender. Esse dado é interessante, é uma fazenda que eu não trabalho nela aproximadamente uns 4 anos, que a gente já vinha notando. Eu conheço há muitos anos o inseminador, um potencial enorme, super dedicado, e eu vinha notando que os resultados dele estavam muito aquém do potencial dele. Todo mês tinha perdas. Esse mês de abril, por exemplo, teve 3 perdas embrionárias. Né? E aí nós, com um propósito de incrementar a utilização de embrião, fizemos uma investigação numa amostra viciada também de animais, um histórico dentro daquele perfil, né, de citolagente, e tivemos uma incidência muito alta. Iniciamos o tratamento, até a equipe do tratamento inicial, e o resultado foi fantástico. Olha como é que diminuíram a frequência de abortos, olha como é que os índices de inseminação e embrião. Tivemos em novembro quase 80% de prenhez com embrião. Né? Nem todo mês ele tinha oferta para fazer embrião de animal apto. Né? Então melhorou demais. Inclusive aqui parou o processo de inovulação de embrião justamente pelo baixo resultado. E o que é interessante, Rafa, isso aqui é um rebanho assim, um N pequeno, mas real, né? A gente observa, você consegue mensurar. E sempre antes do tratamento, né, que foi o primeiro tratamento aqui, onde está em vermelho, você tem um pico de problema, que é o que finaliza, né, a incidência. Então você pega aqui, olha aqui para você ver, ó. Tirando a questão do touro, né, Simeão, que o touro, aqui ele teve, eu fiz um comparativo aqui de janeiro a junho, que é sem tratamento, e de junho a dezembro com tratamento, certo? Colocando aqui os 2 tratamentos que teve nesse período. Tirando o touro, né, porque o touro, como ele é de repasse, então ele tem um melhor aproveitamento no início, quando você leva as vacas para resolver o problema, né, e no final ele fica com resquício de vacas que são problemáticas. Então, se você pegar o índice do touro aqui, ele deu maior no início e menor no final. O inverso do que a gente observa nos demais. Porém, tem essa característica do touro só pegar vacas problema, né? E o que fica para o final são vacas que realmente não emprenham. E muitas das vezes tem que ir para o corte, né? Quando você analisa de janeiro a junho, você vê que mais que dobrou. Né? E justamente, aí você pega aqui, ó, janeiro a junho, inseminação artificial, tinha um índice de 42,5, de junho a dezembro foi para quase 60, né? Então, assim, é um valor considerável de aumento quando se fala em taxa de concepção. Quando você pega
embrião que é sensível, porque quem inovula os embriões é o próprio Simeão. Então, ele não me deixa mentir, isso é um dado que tirou da sua planilha, né? Então, você pega aqui, ó, uma taxa de 25% de concepção de embrião, a gente arrancou para 60% quase. Isso aqui é um dado que justifica o tratamento, ou não? Com certeza. Olha novembro, quanto que a gente Entendeu? O incremento na seleção dele, a reposição de rebanho é fantástico. Então, você vê que o resultado vem aumentando com o passar do tratamento. Você vê que com o primeiro tratamento já teve uma melhora, com o segundo melhorou mais ainda, né? Sim. E a taxa de aborto a gente conseguiu reduzir, que era de 20% antes de tratar, para 2,5%, né? Uhum. E aí é uma fazenda com um N pequeno, mas de animais de alto valor zootécnico, né? Animais de valor zootécnico altíssimo. Então, o aborto, a perda embrionária, a perda da inovulação que foi feita, ela tem um valor financeiro no processo, né? Custo-benefício. Justamente. Então, isso convence, ou não? Né? Aqui, ó, eu trouxe aqui também alguns vídeos de dar de corte. Esse aqui é um touro que a gente pegou hoje, inclusive. Eu vou mostrar aqui, ó. O que preocupa a gente, vem preocupando, é que a doença está manifestando em animais de extrema resistência. Você pega um touro Nelore desse aqui, ó. Um touro reprodutor, né? Aí você pega o animal já maduro, um animal já adulto, nessas condições. E positivo, né? Eu fiz teste dele hoje. E o que chama atenção nesse touro é justamente imunossupressão. Olha para você ver aqui, ó, tem um outro vídeo aqui que eu fiz questão de colocar que mostra as lesões migratórias aqui. Olha como que a articulação desse touro aqui, ó, a articulação úmero-escapular dele aqui, ó, está aumentada de tamanho. Tá vendo que tem um aumento de volume nessa região? Isso mostra que o tripanossoma está brigando para se manter vivo nesse animal. Ele está buscando rota de fuga, proteção para se manter vivo. E esse animal foi tratado hoje. Quem sabe daqui uns dias eu faço um vídeo dele já com o resultado, né? Igual você teve do tabapuã, né? De um touro tabapuã. Aqui está outro animal, ó, novilha, né? Aí tá aí, ó, diarreia, edema de barbela aí, ó, submandibular, vai até na barbela, mostrando que ele está com desequilíbrio osmótico aí, uma questão de anemia intensa. Magro, né, com o score corporal muito baixo, com a novilha na idade dela. Diarreia constante, né, que a gente vai ver que o Simeão pega aqui muito em idade de corte, surtos de diarreia, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui é um animal, ó. Você vê um animal. Fala sobre esse quadro clínico aqui, Simeão, para nós. Esse caso é interessante, Rafael, porque o cliente já assiste ele há algum tempo, ele comprou esse tourinho de fora e eu sempre suspeitei de onde ele comprou que pudesse ter a gente lá, porque tem outras fazendas que compraram desse rebanho que tiveram alguns sintomas infinitos. Ele me descreveu que esse tourinho estava sempre separado do resto do rebanho, com muito tenesmo, com essa diarreia por abacate, mas com uma excitação enorme. E aí eu sugeri ele fazer um teste para ter noção. A gente fez nele e numa fêmea também. Aí, e fiz a fêmea. Essa fêmea, eu gostaria de falar que ela tinha se tratado. Mas não com Vivédio, mas com Canazeg e enrofloxacina. E então é um resultado mascarado e o dele deu positivo. E aí eu acabei ficando muito bravo com ele, porque ele feitou e não queria tratar. Eu falei, tá bom, a minha parte eu já fiz, então eu vou lavar minhas mãos. Aí aceitou tratar, mas queria fazer a diminuição e só tratar o mal. Eu falei, bom, se você está com dinheiro para jogar fora, né? Parabéns para você, mas eu não comungo com esses princípios. Eu não sou adepto de fazer coletivo, nem tampouco você julgar fora. Eu acho que você tem outros animais com esse perfil,
alguns animais com repetição de cio, tem aborto, tem fundo de maternidade. Todos esses animais eu listaria para você aproveitar, já que você quer só tratar seletivamente. E assim, hoje, o Torinho está plenamente recuperado. Ele alega até que ele ficou mais manso, tá? Mas é porque esse desconforto acompanhava ele. Aqui é a mesma fazenda. Essa é a mesma fazenda. Não, essa é do cunhado dele. Mas que tem migração de animais de uma fazenda para outra. É um outro problema, né? A gente, às vezes, faz todo um protocolo para cuidar da fazenda e tem um problema no vizinho, a informação ainda não chegou e acaba que a gente fica vítima de um retorno, de uma reincidência, né? Aqui você vê aqui um animal com pulso jugular positivo, ó, vou voltar o vídeo aqui, ó. Olha esse animal aqui, como é que está evidente o pulso jugular desse animal. Isso mostra que ele está tendo algum problema cardíaco. O coração dele não está conseguindo trabalhar de acordo. É muito comum. Oral e ocular desse animal. E aí depois, se der tempo, eu quero mostrar algumas lesões cardíacas, que aí depois, quando esse animal vem a óbito, a gente vai lá fazer a necrópsia, a resposta está lá. Sim. Né? Esse é um outro ponto que eu vejo que a gente explora pouco ainda a campo, a necrópsia, né? Os animais, eles têm muita coisa para nos mostrar ali, né? Pós-morte ali, né? E a gente aproveita pouco isso. Eu vejo poucos textos ali indo para a necrópsia para tentar identificar, ser mais assertivo, né, no diagnóstico, né? Isso é interessante. Nós estamos fazendo questão de mostrar os diagnósticos. E não adianta a gente mostrar um caso clínico sem fechar o diagnóstico. E todos esses diagnósticos estão fechados. Está aqui, ó, o nome do Simeão. Lógico que eu não apaguei aqui o nome da fazenda e tudo, porque são dados não precisam ser divulgados. Mas aí, ó, esse animal era esse animal e está reagente. Agora, quando a gente vê, já aproveitando já o time da situação da necrópsia, eu vou colocar aqui, ó, acho que está para frente. Eu não consigo aqui selecionar o slide, então eu estou passando para a gente ganhar tempo, tá? Eu não consigo voltar à apresentação e então aqui, ó. Nós perdemos ela, sabe? E atrasado e veio o diagnóstico, e quando tentamos medicá-la já veio a óbito. Tá aqui, ó. Como que um animal com esse coração desse tamanho, com essa dilatação totalmente desproporcional, uma cardiomegalia evidente, essa vaca, inclusive, morreu de infarto na região enegrecida ali. Como que essa vaca consegue ter performance? Como que ela consegue bombear sangue? Como que ela consegue produzir leite? Tendo em vista que o leite era uma vaca de leite, com diagnóstico positivo. Então, quer dizer, isso mostra para nós aquele sintoma clínico que ela apresentava, viva ainda, né? Outra coisa. Pode falar, Rafa. Acho que assim, o resultado, as necrópsias, elas nos mostram muita coisa no sentido de porque a gente fala muito assim, na verdade, eu acredito que um bom controle da tripanossomose, ela passa por descarte de alguns animais. Não dá para a gente manter no rebanho um animal desse aí, né? E como que a gente vai ver esse animal na clínica, né? Que aí você está vendo depois que ele vê a óbito, né? Mas é um animal que às vezes não se recupera, né? Que fica atrasado, que o desempenho é menor do que os demais. Então, assim, esse animal a gente tem que identificar o quanto antes para poder ser descartado, para não chegar a ponto de se tornar um animal problema na fazenda. Já é um animal problema, mas para evitar maiores prejuízos, né? Principalmente, falando aqui igual o Simeão que trabalha com consultoria, né, clínica, reprodutiva e fazendas, esses animais, por exemplo, eles são custosos, né, porque eles não produzem. Isso é um peso, né? É um peso para a fazenda carregar. E a gente precisa levar essa informação. Né? Exato. Um outro ponto é o seguinte, a gente tem visto um aumento significativo nos descartes de carcaças em frigorífico com diagnóstico para tuberculose, por exemplo, que é uma coisa que a gente discutiu essa semana. E aí aí chega a informação para a fazenda, ó, o animal teve descarte por suspeito de tuberculose, por lesão característica de tuberculose. Só que o Simeão
tem uma metodologia de ter um controle muito assíduo de tuberculose, por exemplo, nos rebanhos que ele atende, e vacas com laudagem negativa, né? E aí chega lá no frigorífico, ela é descartada por lesão tuberculosa. Aí você vem para essa mesma vaca que tinha o coração, a cardiomegalia, olha aí. É a mesma vaca. A mesma vaca. Quem não daria clinicamente, fazendo uma necrópsia dela, um diagnóstico de tuberculose? Só que não é. Isso aí é um linfonodo. Isso é um linfonodo no mediastino ali do pulmão. E a gente sabe que o tupanossoma gosta de se reproduzir nos linfonodos, né? Uhum. Então tá aí. São lesões que nos ajudam, inclusive, a entender o problema da fazenda, né? Legal. Vocês trouxeram bastante coisa de sintomas, né? O que vocês utilizam no dia a dia para direcionar, né? Tanto um diagnóstico quanto possíveis causas, né? Do que a fazenda está passando ali, um rebanho positivo para tripanossoma, né? E como que vocês fazem a questão, a parte de, beleza, identificamos, fizemos um bom diagnóstico, fizemos uma boa leitura ali do rebanho, mas, pô, e aí, o tratar? Precisamos agir, né? Precisamos fazer alguma coisa, precisamos tomar uma decisão aqui do que fazer. O que que vocês colocam como primordiais, assim, a serem tomadas de decisão? Ó, temos que tratar, temos que suspender compartilhamento de agulhas, qual que é o protocolo que vocês indicam no dia a dia? Vou passar essa bola para o Simeão, porque eu sou suspeito para falar. O Rafa, ele só bota o pepino na minha mão, você já notou? Na verdade, é o seguinte, você tem de tudo hoje, né? Porque você tem aquele cliente que segue a risca que você fala, principalmente com o diagnóstico, né? Que está sofrendo na carne. Tem aquele que é moroso nas decisões. Eu me preocupo muito que eu assim, apesar de tantos anos na atividade, eu tenho cliente que às vezes eu não consegui convencer ele de tratar o rebanho todo e faz um tratamento erroneamente seletivamente. Porque ele é o dono, né? Então, assim, você sabe que a gente atravessa um momento difícil no setor, né? Principalmente no corte hoje, que as vendas estão muito escassas, e o cara joga na sua cara que no momento ele não pode gastar. E esse tratamento seletivo deixa muitas vezes a gente castrado. Eu sinto bastante incompetente no processo. Não consegui o poder de convencer. Muitas vezes você fala assim, mas esse cara tem informação? Tem informação. Ele rebanha, por exemplo, Tabapuã, que eu estou te falando, ele é um cara que tem um nível superior, tomou a decisão de não tratar. Fez um tratamento seletivo. Eu fiz lá ver mesmo. Ele já teve óbito de vaca, óbito da bezerra, né? Muitas vezes tem esterilidade, infertilidade temporária, né? Então, assim, aqueles clientes que a gente tem esse poder de convencimento, eu tenho conseguido sucesso. Eu tenho fazendas que eu já estou no 6º ano de tratamento, são fazendas que adquirem animais, são fazendas que têm uma referência na qualidade de produtos. Então, elas vêm efetivando o tratamento. Nós estamos enfrentando vários desafios junto com o Felipe, onde a gente vem tentando implementar. Muitas vezes, quando maior o rebanho, pelo impacto econômico, isso gera, às vezes, um desconforto momentâneo. Né? O cara começa a fazer conta. Eu já tive cliente que pegou a amostragem e fez em outro laboratório, duvidando daquilo. Então, assim, isso tem de tudo. Mas o que a gente tem que tentar ao máximo é aumentar esse nosso diagnóstico, mas também esse poder de convencimento que muitas vezes recorre, né? Eu recorro sempre ao Felipe, a equipe dele toda, para tentar convencer esse cliente que o benefício que ele vai ter a médio e longo prazo é muito maior do que ele deixar de vacinar. E já puxando um gancho, Rafa, não há nada melhor do que isso aí que eu estou mostrando, um monitoramento. Sim. Cara, que ele começou de um jeito, tá?
após um ano ali de tratamento, ele está indo para um outro patamar. Só que tem alguns pontos de atenção aqui, ó. Tem uma vaga positiva aqui ainda. Tá vendo? E é por isso que a gente precisa de monitoramento. Para saber que o grau de... Só um detalhe, Felipe. Só explica de novo esse slide aí. O da esquerda é uma fotografia, né, de uma sequência de animais com exame, né? E do lado direito aí é a mesma fazenda, os mesmos animais, um outro período. Quanto tempo depois é isso? Um ano de tratado. Quanto? Um ano de tratado. Um ano de tratamento. Uhum. E é isso aqui, isso, ó, você viu a quantidade de animais reagentes, né? E aqui você vê os mesmos animais. Você pega aqui o Jango, tá aqui, ó, Jango, a 500, que é aqui embaixo, aqui, ó, 500. Ela continua aqui e continua positivo. Qual intervalo de aplicação, Felipe? Foi aí? 4 meses de aplicação. Essa rede, você acha que ela não negativou? Então, não, acho não, tenho certeza. Ela não negativou, tá? Ela continuou positiva. E aí, beleza, o que fazer com a vaca dessa? Foi a solução, assim, foi a sugestão. Mas aí, esse cliente em especial, nossa, mas é uma das melhores vacas que eu tenho. E aí? E aí, qual que é a sugestão sanitária para um problema desse, né? Falando um pouco aqui dos desafios que a gente pega, né? E a gente precisa ter a resposta, né? Eu sugeri que ele encurtasse os intervalos de tratamento desse animal. E, no intervalo aí menor do que um ano, fazer uma nova amostragem e ver se... Esse exame é recente? Não, isso aqui é provavelmente de 2022, que foi o período que eu atuei lá nessa Hoje não tem mais notícia. Tem notícia só boa, graças a Deus. Mas e essa vaca? Não, essa vaca a gente negativou ela com mais 6 meses de tratamento. Só que eu passei a tratar a cada 60 dias. Porque era um animal recessivo, concorda? Então a gente não consegue tratar todo mundo do mesmo jeito. Cada animal tem uma resposta. Eu repeti o tratamento nos animais de amostragem. Sim. Do concorrente que usou o concorrente, você não teve uma boa segurança e acabou optando por fazer um tratamento com o produto, né, em questão, que é o Vivendi, né? Então, assim, e outra coisa, Rafa, essa questão de quanto tempo tratar, né? De quanto em quanto tempo? A gente tem uma média, a gente tem um protocolo. Mas o que sinaliza se precisa encurtar ou estender é o próprio resultado e os sintomas, se ele está voltando, se o gado estabilizou ou não. Né? A clínica é soberana. Acho que a clínica sempre dá um termômetro muito grande para a gente. Aí, Rafa, eu não sei se a gente já vai ter que finalizar aqui, mas eu... Tá assim, não, tá claro que assim, não tem uma receita de bolo, né? Tem uma análise fazenda a fazenda, caso a caso, né? Mas além do tratamento em si, né? Vocês falaram, e aí adequações, né, na medida necessária, né? Como você falou aí né, dessa fazenda específica e tudo mais. Mas tem algumas outras medidas que vocês sugerem para a fazenda, que vocês indicam para a fazenda, como, por exemplo, controle de mosca, controle do não compartilhamento de agulhas. Tem alguma coisa que vocês já vão meio com um pacote oficial da fazenda? Vocês têm que fazer isso. Se não fizer, a chance de dar errado é grande. Parece que você está adivinhando aqui os slides, mas aqui, os desafios são diversos. Aqui, ó. Quem é um animal infectado? Vai ter uma vaca que está caminhando para secagem, está com a imunidade boa, ela é positiva, mas não sinaliza. Né? Então você precisa de recursos para lidar com isso. Outra coisa é isso aqui, Rafa. Ó. Já foi colado em animal silvestre. Então, como você controla isso? E aí, um outro parâmetro que você falou, isso aqui, ó. Questão de uso compartilhado. Então, a gente acaba tendo que criar todo um contexto dentro da fazenda, não só o tratamento, que é muito importante e que faz a diferença na prática, do cliente assimilar os desafios e aprender a conviver com o problema. E aí, aqui tem uma foto que a gente mostra que a desinfecção dos conjuntos, né, principalmente, eu indico muito aqui álcool, né, álcool 46, que é um ativo muito interessante para o Triconosol. A gente desinfeta os conjuntos antes da ordenha, né,
carrega todos eles no número compatível com o número de vacas que vão ser ordenhadas, leva esse material pronto para que o ordenador não compartilhe a mesmo conjunto com os outros animais. Então, ele vai usar individualmente e, posteriormente ao uso, depois que acaba a ordem, ele vai e desinfeta novamente para a próxima ordem. É uma maneira simples e efetiva, né? A gente tem visto aí. Previne, inclusive, outras doenças, né? Transmitidas aí via compartilhamento de sangue fresco, leucose, por exemplo, né? Não, se na agulha, né, passa tripanosoma, que é um bicho que nem cabe dentro da célula, imagina que não vai de vírus ou qualquer outra coisa, né? Então, Você acha... Eu comento que o produtor mirando na tripanossomose, num bom controle, ele acerta várias outras doenças dentro do rebanho. Inclusive, eu não tenho essa mensuração para mostrar aqui, mas eu tenho ela na prática de um cliente que reclamava muito, assim, o gasto com medicamentos numa fazenda positiva. Depois que a gente introduziu o tratamento, esse gasto com medicamentos gerais caiu pela metade. Isso é comum demais nas fazendas, principalmente as secundárias, né? Mastites oportunistas, surtos de pneumonia animal adulto, que não é comum. Bezerreiro com alta taxa de mortalidade, porque a gente sabe que um percentual desses bezerros já nascem portadores, e já puxando o gancho, o Simeão, de vez em quando, me puxa a orelha, né? Fala assim, nem tudo é tripanossomose, né, Simeão? Conta esse caso para nós aqui. Esse caso é interessante, Rafael, porque eu tenho um cliente que tem várias parcerias e faz muita fibra. E essa questão aí, esse rapaz me ligou, estava com um problema genético. Tinha 32 aparições nesse mês, isso tem 2 anos, e nasceu esse bezerro e ele assustou, porque dessa doadora, especificamente nesse acasalamento, ele tinha esse bezerro que nasceu fraco, tinha um aborto, tinha um natimorto. Mas esse acasalamento tinha 10 aparições. Só que tem que esse acasalamento eu tinha em casa. Não tinha problema genético nenhum. E aí comecei a sondar o histórico para ele me contar. E aí eu perguntei, como é que está seu calendário sanitário? Ele falou assim, eu estou na rua, eu te falo. Aí, umas 2 horas me ligou e confessando que o calendário dele tinha 11 navas de leptospirose. Eu tinha estado na região dele, lá é uma região muito plana, com um índice de pluviométrico muito alto, sabe? Encharcava muito. Eu falei, isso é leptospirose. Ele já tinha ligado para o patrão, né? Usinando que o problema era genético. Aí, o que eu fiz? Eu falei, professor, vamos fazer o seguinte, vamos investigar a leptospirose. Coleta sangue do bezerro, tamanho do bezerro, daqui abortou, daqui natimou, e elege mais uns 5 animais e faz a titulação. O Felipe vai te mostrar o resultado. Pois é, como não deu tempo de eu incorporar aqui, eu vou abrir aqui o meu WhatsApp. Aqui, o resultado dela. O resultado deu leptospira. E aí, aqui está o acasalamento, né? Os acasalamentos. Mostrar, mas eu vou... Tá dando para ver. Deixa eu pegar agora o exame. Então, prova que não era um problema genético, e sim o exame. Deixa eu ver se ele veio lepto. Tá, exame. Então, aí nós temos aqui, ela deu gripotifosa, deu pulmona e deu Wolff. Titulações altas, um para 400, um para 200, um para 400. Todas reagiram. E o bezerro, que nunca tinha tomado sequer uma vacina, um para 100, um para 100. Né? Então, quer dizer, nem tudo é tripanossoma. Pode também fechar os olhos para os outros problemas. Beleza. Pessoal, então, acho que com esse gancho aí final, né, eu acho que, poxa, queria que vocês trouxessem considerações finais aí de vocês aí em relação a tudo que nós falamos, né? Falamos de bastante coisa, bastante conteúdo. E eu acho que,
coincidência ou não, né, mas essa questão, pô, nem tudo é tripanossomose, encerra bem, né, na verdade, o nosso assunto, né, porque a gente fala sobre a doença muito bem, mas é importante, ó, pessoal, precisamos lembrar, a fazenda continua com as outras doenças, né, não é, nem tudo é tripanossomose. A fazenda continua com anaplasma, com babésia, com tristeza parasitária convencional, precisamos atentar. A fazenda continua com mastite, então acho que é importante vocês trazerem isso mesmo. Traz aquela informação só para a gente finalizar do que você tem vivenciado do complexo anaplasma, babese e tipanossoma. Essa semana, o Rafael, passada, nós participamos material um grupo de estudo lá em Seropédica, na Rural. Uma estudante, a amiga dela é da Emater, de Rosário da Limeira, pediu algum material para fazer anaplasma, babésia e tripanossoma. Parte desse exame do tripanossoma não ficaram prontos. E de 50 amostras de vários pequenos produtores, 45 anaplasmose. Um fato aqui que tem me chamado muita atenção, porque, assim, como eu convivo com essa doença há uns 15 anos, eu sou de várias etapas onde eu utilizei produtos de oxitetracitina de 300 mg por ml, igual o Tetradur, tirado de linha, depois usei o Alamicin, e hoje eu estou usando um trabalho do Lobão, da UFMG, que é a enalfloxacina, da anaplasmose, que é a oxitetracitina que não está funcionando. Eu acho que é um grande desafio que a gente tem, além do tipanossoma, é a anaplasmose, principalmente por conta da música. E muito interessante. Toda vaca positiva para tipanossoma que a gente pediu lâmina para anaplasma deu positivo. Então, anda junto, né? E só para finalizar, Rafa, eu acho que o desafio é constante, a doença ainda é muito negligenciada, se fala muito pouco, se tem pouca coragem de falar dela, principalmente por parte de produtores, de pessoas realmente ligadas ao problema. Eu acho que a gente precisa quebrar um monte de tabu quanto a isso. Eu acho que hoje a gente precisa vender uma ideia de que um rebanho tratado é melhor do que um rebanho suspeito, concorda? Esse tabu fala depois da sua palestra lá na Copaf, lá em Muriaé. Sim, é muito bom quando um produtor levanta a mão e fala assim, eu tenho, e tratei, e foi assim. Então, quer dizer, aquilo quebra aquele clima, e aí outros produtores se pronunciam e falam assim, olha, eu também tenho esse problema e tal. E aí o problema fica muito mais fácil de se resolver, né? Então, eu acho que nós que somos técnicos, o pessoal aí que vai estar vendo esse vídeo, né? E está aqui um veterinário com 42 anos de experiência de campo, que provavelmente já perdeu muitas vacas para o tipanossoma sem saber, assim como eu já perdi. E hoje, mais do que nunca, como a gente tem essas oportunidades, a gente está falando aí para quem quiser ouvir, tudo. Gente, nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos trazer isso à tona. O Brasil não tem estudo. O que tem são dados de campo, dados feitos na raça, igual o Simeão faz. Existe muito pouco incentivo para se falar sobre isso. Então, assim, fica aqui um apelo para os técnicos que vão estar vendo aí, talvez não hoje, mas à frente aí vai ficar salvo, disponível. Vamos falar sobre a doença, vamos trazer o problema à tona, vamos buscar soluções, porque é uma doença que impacta muito mais do que qualquer outra doença, talvez, que a gente já tenha vivenciado na lida diária. Desafio. Exato. Certo? Mas Licença, aproveitando o gancho. Opa! Já que o Felipe tocou esse assunto da banalização, né, da doença, no caso, que vem, eu até citei para ele hoje um exemplo que há pouco tempo atrás, vamos aí 2 anos e meio atrás, né, Simeão? Primeiramente, boa noite também. Em uma propriedade que eu trabalhava em conjunto com o Simeão, em que eu vinha tratando diariamente tristeza parasitária, até que o Simeão chegou e me perguntou, Igor,
Vocês já fizeram um teste de tripanossoma? Isso não vamos muito longe. 3 anos atrás, 2 anos e meio, né, Simeão? Então, assim, não havia feito, nem pensava em tripanossoma. Como era banalizado, assim, há 3 anos a doença. Então, é uma doença que está aí. Não adianta tapar o sol com a peneira, mas tem que deixar muito claro que existem os outros problemas, então, também. Não tem como a gente tampar os olhos para as outras doenças que podem vir carreadas, né, em conjunto com o tripanossoma. Mas deixei exemplificar também que há pouco tempo atrás também, 3 anos e meio, 2 anos e meio, onde eu ainda estava na faculdade, era muito pouco cobrado, vamos supor, numa prova de clínica de grandes animais. Hoje em dia, isso é uma matéria que tem que cair em peso em cima dos alunos, porque eles têm que cair no campo já tendo a ciência dos prejuízos econômicos que isso pode trazer para dentro de uma propriedade, né? Então, só alertando a banalidade, né, da doença. Igor, tem uns 40 dias que nós tivemos com quase 100 alunos, professores, veterinários, para a gente poder levar esse tema à tona, né, discutir. O Simeão participou com a gente, fizemos uma mesa redonda. Nós tivemos a presença de 2 grupos de consultoria. Isso é que a gente precisa levar, isso a gente precisa divulgar. E como o Igor falou, quantos produtores não saíram da atividade por conta dessa doença, né? Então, moçada, fica aí a dica, tá certo? Bom demais, pessoal. E é um ponto importante, de fato, concordo. É, hoje no Brasil a gente tem grandes grupos assim, de pesquisa que, poxa, nos ajudam muito, evoluiu muito essa questão da parte de pesquisa no Brasil nos últimos anos. A gente tem frentes de estudo aí que, poxa, a doença, eu estou à frente, eu lido com ela há aproximadamente uns 10 anos. Poxa, eu não vejo. Eu imagino quanto seria difícil se a gente não tivesse o que a gente tem hoje de informação sobre a doença. Então, a gente vem evoluindo, frentes de estudo vem se levantando no país. Acho que isso é muito importante, precisa frisar isso. E eu acho que é muito dos técnicos conscientizarem mesmo, né? Informação tem bastante, mas pouca gente tem usado, né? Pouca gente tem caído no campo e fazendo clínica de verdade e indo a fundo nos diagnósticos. Nós temos bastante informação, mas precisamos usá-las, né? Eu acho que esse momento, esse ambiente aqui é propício para isso, né? A gente difundir, a gente levar ideias, práticas, maneiras de como lidar, embasadas, né? E não de qualquer jeito, né? Não da nossa cabeça, né? Vamos fazer desse jeito aqui. Não, tem um porquê, tem uma teoria por trás ali. Então, acho que esse é o momento e o ambiente propício para isso, né? E aí nossa ideia é essa, né? A gente se fortalecer em rede, né? Crescer em rede para que a gente possa ser mais assertivo possível, né? Lá na frente. Então é basicamente isso. E pessoal, obrigado mais uma vez. Eu não sei como agradecer. Aprendi muito aqui com vocês hoje, com o Simeão, com várias coisas práticas. Você, Felipe, obrigado mesmo. Obrigado vocês que estiveram aqui conosco, aqui presente ao vivo, né? Você que está nos assistindo pelo YouTube. Vocês que estão assistindo pelo YouTube, mande no comentário dúvidas, mande no grupo, né, do nosso grupo de WhatsApp. A gente quer responder, né? O que a gente não souber, eu mando para o Simeão, eu mando para o Felipe, e aí eles vão respondendo para a gente. Tá bom? Sem resposta, ninguém vai ficar. Então, pessoal, obrigado mais uma vez. Felipe, obrigado. Simeão, obrigado mais uma vez, agradeço. E fica o convite aí, né, para o próximo episódio, estarem aqui conosco também, poder contribuindo, até no dia 8/8, né, se eu não me engano, dia 8/8, todas as segundas, quinta-feiras do mês, né? Então, obrigado mais uma vez. Pessoal, mais uma vez aí, obrigado, tá? Felipe, Simeão, pode despedir aí, a gente se encerra por hoje também. Beleza. Muito obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído. Para mim é sempre um prazer estar com esse cara bacana aqui, que me ensina bastante. E é o que eu costumo falar, ele traz para mim o que às vezes me falta, da experiência de vivência clínica, dia a dia, que eu estou fazendo toda hora. Porém, ele vivencia coisas, ou já vivenciou, que eu não vivenciei. E eu, de certa forma, muito linkado ao Tripanossoma, também levo informações para ele que são úteis. Eu acho que a gente precisa fazer mais isso. Muito obrigado. Tamo junto aí.
Rafael, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Eu sou formado pelo UFMG há 42 anos e estou apaixonado pela profissão. Cada dia eu aprendo mais, cada dia eu esforço mais para ter mais humildade para absorver essas informações. Quanto maior o desafio, mais eu compro a briga, porque quero resolver o problema do cliente. Essa é uma doença que ela está no meu calcanhar pelo menos há uns 15 anos. E o Filipão que me deu assim, a segurança que eu precisava para estabelecer o diagnóstico. Mandei muito animal para escolas, muitos materiais que eu despachei em vão, sem diagnóstico. E aí nós conseguimos uma triangulação muito bacana com a doutora Camila em Muriaé, hoje já está com o laboratório lá. E acho que o sucesso foi dessa segurança que o Felipe me deu na selva e a rapidez na coleta do material, entre a coleta e a chegada no laboratório dela, sabe? Em cima de amostragem viciada. A minha vida toda eu pautei em amostra viciada, seja para leptospirose, seja para IBR, seja para PVD, porque eu entendo assim, se eu tiver um elemento que tenha reação, isso é importante no processo para me estabelecer um protocolo sanitário nesse momento. Então, eu acho assim, mais uma vez, eu me sinto privilegiado pelo convite, fazer parte de um grupo tão seleto, né? Eu estou sempre disposto a aprender e esse compartilhamento a gente só faz crescer e engrandecer. Muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, Simeão. Obrigado mesmo, viu? Pessoal, então, até mais. Fica o convite aí para o dia 8 de agosto para a gente se encontrar novamente, tá bom? Valeu, pessoal. Abraço, até mais. Tchau, tchau.